Oi pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje a gente vai concluir o vestido que a gente começou semana passada. Portanto, se você não assistiu a primeira videoaula, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Também vou deixar esse link na descrição desse vídeo junto com a lista de material que eu utilizei. Aí na primeira aula você decide se você vai fazer a blusa ou se você vai fazer o vestido que a gente vai concluir agora. Se você quiser ver outros modelos de vestidos que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Pessoal, eu estou de perfil novo no Instagram, o meu perfil antigo já não existe mais, então se de repente você já não viu mais os meus trabalhos na rede, pode ser que você não esteja seguindo o meu perfil novo. Aí é só procurar por @eu.biaferreira do jeito que está aparecendo aí na sua tela e me seguir novamente que eu estou aguardando você. Vamos começar. Para a gente iniciar a parte de baixo, a gente vai precisar fazer aqui uma carreira só de pontos baixos. Só que essa carreira de pontos baixos precisa ter a quantidade de pontos ideal para cada tamanho de quadril, tá bom? A gente fez a parte de cima levando em consideração a circunferência do busto. Aqui, como a gente vai fazer para o quadril que costuma ser maior do que o busto, então a gente precisa fazer esse cálculo. Pega papel e caneta aí e me acompanhe nos dados que eu vou passar para vocês agora, que vocês irão precisar, e nos cálculos que a gente vai fazer para chegar à quantidade de pontos baixos que cada um de nós vai precisar para a sua peça. Vamos lá. E a primeira informação que a gente vai precisar é o múltiplo do ponto que a gente vai utilizar na parte de baixo. A gente vai utilizar na parte de baixo o mesmo ponto que a gente utilizou na parte de cima. Só que na parte de cima, eu trabalhei com múltiplos pares, por isso eu utilizei o múltiplo 20. Entretanto, na parte de baixo, a gente não precisa se preocupar em manter uma quantidade par de motivos. Nesse caso, a gente vai respeitar a quantidade exata do múltiplo do nosso motivo, que é 10. Então, você anota aí, múltiplo 10 pontos, tá bom? Essa informação aqui é igual para todo mundo, ok? Quadril. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela está a minha sugestão de circunferência do quadril para os tamanhos P, M, G e GG, sempre reforçando que é melhor você tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Quando você souber a medida que você vai trabalhar, você anota. Eu vou fazer a minha peça para o meu manequim. O meu manequim tem 96 centímetros de quadril. Quantidade de motivos da amostra. Isso aqui é o seguinte, a gente vai precisar fazer um cálculo em cima da amostra do nosso ponto, tá bom? E para fazer essa amostra, eu escolhi trabalhar com 5 motivos. Eu vou já explicar melhor isso aqui para vocês, tá bom? Não se preocupe. Mas se você quiser calcular a sua amostra em cima de mais motivos, você pode fazer, tá? É só você anotar a quantidade de motivos que você vai querer aqui calcular e fazer a sua amostra, tamanho da amostra. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer saber o tamanho que a quantidade de motivos que você vai medir vai te dar. Ou seja, no meu caso, o tamanho de 5 motivos. E é esse dado aqui que eu vou mostrar para vocês como encontrar agora. Então, pessoal, aqui eu estou com a nossa blusinha que eu coloquei aqui na horizontal, para que vocês vejam o ponto da maneira que ele vai ficar na parte de baixo. Nós vamos trabalhar com o mesmo ponto da parte de cima, só que na parte de cima a gente colocou ele na vertical, na parte de baixo a gente vai colocar ele na horizontal. E a gente vai fazer a nossa amostra diretamente na blusa, tá? Da seguinte forma, o ideal, pessoal, é que vocês façam essa amostra levando em consideração os primeiros motivos, os motivos que estão sobre a carreira de ponto baixo, tá bom? É o ideal para você medir com mais exatidão. Cada motivo desse inicia no ponto alto. No ponto alto seguinte, já é o início de um outro motivo. E assim vai, tá bom? Então, eu vou pegar uma fita métrica, vou colocar o zero em qualquer um desses pontos altos para eu começar a medir. E vou medir aqui 5 motivos, que foi a quantidade que eu anotei lá nas minhas referências. Você vai medir a quantidade que você anotou. Você arrume sua peça, tá? Não deixe ela encolhida. Arrume sua peça e meça. Eu vou contar aqui 5 motivos a partir de onde eu coloquei o zero. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5. E vou medir até o ponto alto que vem depois do 5º motivo, que foi a quantidade que eu escolhi. E aqui deu
28 centímetros, tá? Esse aqui é o meu dado, tá? 28 centímetros, você precisa encontrar o seu. Então, o tamanho da minha amostra é 28 centímetros. Agora, a gente vai começar a fazer os cálculos que irão nos dar a quantidade de pontos baixos que a gente vai precisar para iniciar a parte de baixo da nossa peça, tá bom? E o primeiro cálculo que a gente vai fazer é dividir o quadril pelo tamanho da amostra. No meu caso aqui é 96 centímetros, dividido por 28. Pessoal, peguem os seus dados, não adianta você seguir os meus aqui, tá? Você só vai seguir os meus cálculos, mas os números aqui são os meus, vocês precisam usar os números de vocês. 96 dividido por 28 é igual a 3,42. Como vocês podem ver, deu um número fracionado e não tem problema nenhum. Você pode deixar o número fracionado aqui, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí, você vai pegar esse número aqui, esse resultado, 3,42, mas é o resultado que deu aqui no de vocês, tá? Esse 3,42 é o meu, é o resultado que deu aqui no de vocês que você vai pegar. E você vai multiplicar pela quantidade de motivos que você usou na sua amostra, que no meu caso foi 5. 3,42 vezes 5 é igual a 17,1, tá bom? Esse aqui é o meu resultado e como vocês podem ver, também deu um número fracionado. Se o seu deu um número inteiro, não tem problema nenhum, ótimo, você vai trabalhar em cima desse número. Agora, se o seu deu um número fracionado, você vai precisar tomar uma decisão, ou arredondar para cima, ou arredondar para baixo. Para arredondar para cima, o seu número após a vírgula precisa ser maior que 5. Vou dar aqui um exemplo, se fosse o meu caso. Se fosse 17,6, 17,7, 17,8, 17,9, eu arredondaria para 18 e trabalharia em cima de 18. Porém, se o seu número após a vírgula é igual ou menor que 5, aí você arredonda para baixo. No meu caso aqui, eu tenho 17,1. Então, eu vou arredondar para baixo e vou ficar com 17 apenas. Simples assim, tá bom? Esse resultado aqui, pessoal, o que ele quer dizer? Ele é a quantidade de motivos que você vai ter em cada carreira de motivos da parte de baixo da sua peça, ok? Ou seja, para ter 96 centímetros de quadril, eu vou precisar de 17 motivos, ok? Porém, eu ainda não sei a quantidade de pontos baixos que eu vou precisar para fazer 17 motivos. E aqui é muito simples. Eu vou pegar os meus 17 motivos que eu vou precisar e vou multiplicar pelo múltiplo do ponto, que é 10 para todo mundo. 17 vezes 10 é igual a 170, e esse aqui é o resultado que eu procuro. A minha quantidade de pontos baixos é 170 pontos. Ok, pessoal? Façam os seus cálculos, levando em consideração os seus números. Lembre-se sempre disso. O único valor que é igual para todo mundo é aqui o múltiplo. O resto você precisa avaliar. Se você quiser manter 5 motivos, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer mais, você só precisa anotar aqui a quantidade de motivos que você mediu. Ok, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a peça. Bem, aqui a gente tem outro dilema, tá, pessoal? Porque aqui é o seguinte, você tem uma quantidade de pontos baixos que você precisa fazer, mas você não sabe como distribuir esses pontos baixos para que quando você chegue no final da carreira, você tenha exatamente a quantidade de pontos baixos que você precisa. Vou dar aqui o exemplo em cima da minha quantidade. Eu preciso de 170 pontos baixos. Só que eu posso começar a fazer esses 170 pontos baixos e eu chegar no final da carreira sem ter feito 170 pontos. Assim como eu posso fazer 170 pontos e ainda faltar carreira pela frente, tá? Isso acontece quando a gente não sabe exatamente onde colocar os pontos certinhos para que caiba a quantidade que a gente precisa. A dica que eu dou para vocês, para facilitar o trabalho de vocês, é divida o trabalho de vocês. O nosso trabalho é fácil de dividir em 4 partes. Por exemplo, aqui desse ponto central até a lateral, a gente considera uma parte. Aí tem dessa lateral para o ponto central da parte de trás, a gente considera outra parte. Daqui para outra lateral, mais uma. E daqui da lateral para frente, novamente, a 4ª parte. Então, a gente consegue dividir por 4. Se você quiser dar um jeitinho, você consegue até dividir por mais. E aí, o que você vai fazer? Digamos que eu dividi por 4.
eu vou pegar a quantidade de pontos baixos que eu preciso, que é 170, e vou dividir por 4, que eu vou encontrar 42,5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em cada parte eu preciso encaixar 42,5 pontos, tá bom? Mas aí já entra aquele detalhezinho do número fracionado. Lógico que eu não tenho como fazer um ponto pela metade. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso encaixar 42 pontos aqui em cada parte, mas eu preciso encaixar consciente de que vai faltar pontos. Então, eu vou contando e no final eu vou adicionar o ponto que está faltando, a quantidade de pontos que está faltando, tá bom? Isso vai deixar o nosso trabalho muito mais fácil, porque ao invés da gente ter toda a carreira para tentar encaixar o total de pontos que a gente precisa, a gente vai precisar se preocupar em encaixar apenas em uma parte, e quando a gente encontrar a melhor maneira de distribuir nessa primeira parte, é só a gente repetir nas outras, o que vai deixar o nosso trabalho muito mais fácil. Tá bom, pessoal? Então, eu vou amarrar o nosso fio aqui no centro. Você pode amarrar em qualquer lugar, mas eu vou amarrar aqui no centro, tá? Até mesmo porque eu vou distribuir os pontos em 4 partes, então eu vou começar certinho. Vou fazer logo o primeiro ponto no mesmo lugar onde eu amarrei. E eu já sei que até a lateral eu preciso colocar 42 pontos, tá? Faça o cálculo de vocês. E aí, a gente vai dar a volta fazendo a quantidade de pontos baixos que a gente precisa, contando sempre. Vamos lá. Depois de você concluir a primeira carreira só de pontos baixos, você vai fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vai para o ponto seguinte fazer o segundo ponto alto. No ponto seguinte, fazer o terceiro ponto alto. Ficando assim 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes e vamos pular 2 pontos da base. 1, 2. E a partir do terceiro ponto, você vai repetir 3 pontos altos. 1. No ponto seguinte, 2. No ponto seguinte, 3. Aí, a gente faz novamente 2 correntes, pula 2 pontos da base e a partir do terceiro ponto, repete tudo de novo por toda a volta. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, fiz os 3 últimos pontos altos, vou fazer 2 correntes, venho aqui nas 3 primeiras correntes que eu iniciei e faço um ponto baixíssimo na terceira, contando de baixo para cima. Vou fazer uma correntinha para subir, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar e vou fazer mais uma carreira só de ponto baixo. É um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto. Aqui eu tenho 2 correntes, vou fazer 2 pontos baixos. E assim eu sigo até o final, tá? Onde tem ponto alto, eu faço um ponto baixo. Onde tem corrente, eu também faço ponto baixo. E sigo até o final da carreira. Pronto, aqui já demos a volta fazendo as carreiras de pontos baixos. E agora a gente começa a fazer os nossos motivos, tá? Vou fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 3 correntes que são correntes de separação. Vou pular 2 pontos da base e no terceiro ponto vou fazer um ponto baixo. Vamos fazer aquelas 4 correntinhas que irão nos dar a nossa alcinha, tá? Vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro ponto, um ponto alto. 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro ponto, um ponto baixo. Quatro correntes, pula 3 pontos, no quarto ponto, um ponto baixo. E assim a gente segue fazendo isso aqui, que a gente já conhece, tá, pessoal? É a mesma carreira que a gente fez aqui sobre a barra de pontos baixos da blusa. A única diferença é que agora a gente vai trabalhar de forma circular. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, vou pular 3 pontos da base e no quarto vou fazer um ponto baixo, formando assim a alcinha. E para encerrar, eu vou fazer 3 correntes. Venho nas 3 primeiras correntes aqui, dessas 6 que eu iniciei a carreira, na terceira, contando de baixo para cima, eu faço um ponto baixíssimo. E assim eu encerro a nossa primeira carreira de forma circular. A nossa segunda carreira é aquela em que a gente trabalha 6 pontos altos na alça separados por uma corrente. Eu vou iniciar fazendo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Uma correntinha
E eu venho aqui na alça e vou fazer 6 pontos baixos separados por uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. O segundo ponto baixo, mais uma corrente. O terceiro ponto baixo, outra corrente. O quarto ponto baixo, mais uma corrente. O quinto ponto baixo, uma corrente. O sexto ponto baixo, uma corrente. Venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. E assim, a gente segue até o final da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no final da carreira, venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar essa carreira e faço nele um ponto baixíssimo, fechando a nossa segunda carreira de forma circular. Como a última carreira que eu trabalhei aqui foi a carreira em que eu faço 6 pontos altos separados por uma corrente, então é a hora da gente mudar de cor, tá bom? Eu vou continuar utilizando a mesma sequência que eu utilizei na parte de cima. Os pontos são exatamente o mesmo, não tem dificuldade nenhuma de fazer, a gente vai continuar trocando de cor a cada 3 carreiras concluídas, tá bom? E o que você precisa entender é o seguinte, toda vez que você for amarrar uma cor nova, você vem aqui no primeiro, segundo, terceiro, e no espaço entre o terceiro e o quarto ponto alto, você vai amarrar a nova cor. É só isso que você precisa prestar atenção, tá? Todas as vezes em que você for trocar de cor, você vai procurar o espaço entre o terceiro e o quarto ponto alto do leque, tá bom? Aí é só você começar tudo de novo. Essa carreira aqui, seguindo a mesma sequência que você fez na blusa, é a carreira em que a gente faz os 6 pontos altos sem correntes de separação. Então, a gente faz aqui 2 correntes, um ponto alto aqui nesse espaço entre o quarto e o quinto, um ponto alto entre o quinto e o sexto, um ponto alto entre o sexto e o ponto baixo, um ponto alto entre o ponto baixo e o primeiro do leque seguinte, um ponto alto entre o primeiro e o segundo, e um ponto alto entre o segundo e o terceiro. Aí é só fazer 2 correntes e um ponto baixo entre o terceiro e o quarto, tá bom? A gente repete isso aqui até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, a gente vai encerrar novamente com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo, e aí é só repetir o que a gente já fez. E o que a gente já fez? Qual foi a nossa primeira carreira? A nossa primeira carreira foi essa aqui que a gente subiu com 6 correntes. Então, a gente vai fazer tudo de novo. Fechou com ponto baixíssimo aqui? Faz 6 correntes e começa tudo novamente. Tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui agora o meu trabalho já no tamanho que eu quero. Pronto, pessoal, aqui a nossa peça já finalizada, tá bom? Já cheguei aqui no tamanho que eu quis pra minha peça. Aqui, como vocês podem ver, eu já coloquei um cordãozinho que vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Aqui o meu cordãozinho foi um cordãozinho de correntes mesmo, que eu fiz com 3 cabos. Então, foi super tranquilo, você pode fazer o cordãozinho que você quiser pra colocar aqui na cintura da sua peça, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima.